Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a diversidade e as diferenças sociopolíticas e geopolíticas mundiais. É a segunda parte dessa aula que, claro, quem vai ministrar é o professor Antônio Russo. Tudo bem, Pro? Boa tarde, Luiz, e boa tarde a todos, alunos, professores e os demais aí que estarão acompanhando a mais essa aula de Geografia para os nonos anos do ensino fundamental dos anos finais, né? Como a professora Luiz falou, uma aula de retomada, né? Que estamos fazendo a retomada desde a semana passada, e é a parte 2 aí das diversidades e diferenças sociopolíticas e geopolíticas mundiais. A professora Luiz vai falar o que nós vamos trabalhar hoje. É isso aí, vai aparecer na tela para vocês a nossa habilidade de hoje, que é selecionar, elaborar e interpretar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e geopolíticas mundiais. A unidade temática é formas de representação e pensamento espacial, e o objeto do conhecimento é leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. E a gente já vai começar os trabalhos de hoje assistindo a um vídeo da série IBGE Explica, ODS número 8. Vamos lá? Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. O objetivo é, até 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Mas afinal, o que é crescimento econômico sustentado e sustentável? Bom, crescimento econômico sustentado significa que ele ocorre a uma taxa que permite a manutenção desse avanço ao longo do tempo. Envolve diversos aspectos, como o equilíbrio do nível de preços. Ficou confuso? Ora, imagine que um governo de um determinado país resolva realizar pesados investimentos financeiros em um determinado ano. Nesse ano, o PIB desse país será substancialmente elevado, certo? Só que isso gera uma tendência de aumento da inflação e, dependendo dos recursos disponíveis, um rombo futuro no orçamento, o que pode gerar uma recessão com sérias consequências. Isso é diretamente associado ao aspecto da sustentabilidade do crescimento. Afinal, não seria justo deixar a conta do crescimento de hoje para as gerações futuras. Além disso, é necessário trabalhar para que o ciclo produtivo e econômico não se encerre por causa do mau uso dos recursos e insumos. Esses são aspectos relacionados ao desempenho de países. Mas e quanto aos indivíduos que promovem esse crescimento? O ODS 8 também se preocupa com eles, ao buscar a inclusão, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente. O crescimento econômico é inclusivo quando pressupõe a presença dos mais diversos grupos dentro do mercado de trabalho, além de micro, pequenas e médias empresas. O direito ao trabalho é um direito já previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que se relaciona com a dignidade da pessoa humana. Por ser um direito universal, o emprego pleno deve ser almejado sempre. A produtividade, por sua vez, é relacionada com a eficiência e eficácia do trabalho. Assim, o emprego pleno e produtivo beneficia tanto aos trabalhadores como aos seus países. Por fim, e isso é de extrema importância, o trabalho deve ser decente. Mas quais são, afinal, os pressupostos de um trabalho decente? Este é um termo cunhado pela Organização Internacional do Trabalho, que se baseia na promoção e cumprimento dos direitos fundamentais no trabalho, na remuneração e emprego dignos, na proteção social e legal e no diálogo adequado entre empresários e trabalhadores. Mais do que isso, ele pressupõe erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Embora o número de crianças de 5 a 17 anos que trabalham tenha diminuído de 246 milhões em 2000 para 168 milhões em 2012, o trabalho infantil continua sendo uma preocupação séria. Mais da metade dos trabalhadores infantis, 85 milhões de crianças, participam de trabalho perigoso, e 59% delas trabalham no setor agrícola. Para um mundo melhor, busquemos então atingir o Objetivo 8. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Bom, é isso aí. Então a ODS 8 aí fala sobre trabalho decente e principalmente a questão aí junto com o desenvolvimento econômico. Mas é interessante, né, Luiz? Hoje em dia ainda ouvi falar sobre
trabalho escravizado, trabalho forçado, trabalho infantil, 168 milhões de crianças, dados de 2012, trabalhando, né, forçadamente, né, obrigado a trabalhar. Quantos países têm 168 milhões de habitantes? Poucos, né? Exatamente. Impressionante o número, né? É um número muito impressionante, infelizmente denota permanências históricas muitas vezes, né, de questões sociais, né, o próprio trabalho escravo é uma dessas tristes permanências, e nós temos várias circunstâncias, às vezes guerras, problemas econômicos, agora a pandemia também agravou essa situação em muitos países, incluindo o nosso, então realmente é uma situação que a gente tem que olhar com muito cuidado. É uma situação bem delicada e que tem que ser, né, vista aí com bastante autonomia, né, uma fiscalização bem rígida, porque isso não pode mais acontecer no século XXI. Nós vamos ver alguns mapas, né, olhando aí as comparações de países, né, nessa questão econômica aí principalmente. O primeiro deles aí que vocês vão acompanhar são países em desenvolvimento e países recentemente industrializados, né, aqueles, né, que na sigla em inglês são chamados de NICs. Né? E a gente observa aí o mapa, né, que tem lá os países em cor verde, em cor azul, né, que são países que têm as suas diferenças, que fazem parte da economia, mas principalmente na questão industrial. Né? Ou seja, os países que estão em azul, eles têm, né, uma indústria, né, que muitas dessas indústrias, elas são indústrias internacionais, as famosas conhecidas hoje como transnacionais, que nós chamávamos de multinacionais. E os que estão aí em verde são países que ainda dependem do setor primário, né? Principalmente quando a gente fala aí do continente africano, né, que tem basicamente aí os seus produtos em produtos agrícolas, né, produtos de recursos minerais, né. Então essa é a relação que a gente acaba vendo nesse mapa, né, mostrando aí que a grande maioria dos países, né, considerados países em desenvolvimento, ainda dependem muito do setor primário, né, e ainda poucos países que era na época, né, da década de 1970, aí, chamados de países pobres, receberam industrialização principalmente aí através de multinacionais, né, porque, logicamente, essas empresas, principalmente vindas aí da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, né, na década de 60, na década de 1970 e principalmente décadas de 1980 e 1990, aproveitaram os fatores locacionais desses países. Então, nem todos os países considerados pobres naquela época tinham condições de atrair essas empresas, que na realidade é o quê? É o braço produtivo dessas empresas, principalmente das indústrias automobilísticas. Então, quem tinha lá uma certa infraestrutura acabou recebendo essas empresas, né? E ainda, né, a Luísa comentou, né, os reflexos até da colonização nessa questão de trabalho escravizado, de trabalho forçado. Também isso aqui é um reflexo da colonização, se a gente for analisar, né, Luísa? Exatamente, a questão da mão de obra, né, esse interesse, né, em desenvolver alguma atividade econômica com base em algum recurso que o lugar tem, e nesse contexto da industrialização foi a mão de obra barata, né? Exatamente. A mão de obra barata. Então, pode voltar um pouquinho o mapa lá, só para falar. Vocês veem lá que os que estão em cinza são países altamente industrializados, os países desenvolvidos. E nenhum deles sofreu esse processo de colonização, de exploração, como está esses países que estão em verde e azul. Então é bom sempre analisar também o histórico dos países, né, porque que eles têm essas diferenciações, principalmente quando falamos nos aspectos econômicos, né? Sempre lembrando aí os alunos, né, que 75% da riqueza do mundo, ela acaba estando aí nas mãos de apenas 25% dos países no mundo, né? E aí o inverso, né? 25% da riqueza mundial na mão de 75% dos países que são países mais pobres, tá certo? Vamos lá para a próxima tela. Aí eu destaquei nesse mapa só os países que recentemente industrializados. A gente fala recentemente porque, né, vindo aí, né, do século XX, né, mas a partir aí principalmente das décadas de 1960 até 1990, através dos fatores locacionais. Então, né, o que aparece mais em destaque aí é o Brasil, o México, né, na América, né, a África do Sul, no continente africano, e aí nós temos lá a Índia, a China, na Ásia,
e outros países, né, aqueles países denominados tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, né, como o caso de vários países, Singapura, Malásia, né, Tailândia, que são países aí que tinham mão de obra extremamente barata, mas mão de obras qualificadas, né? Por isso que fala nessa questão aí dos tigres asiáticos, né? O tigre já é um símbolo na Ásia, né? E mostra aí questão de velocidade, né? Destreza, né? Por isso que falam aí de tigres asiáticos, e depois apareceu aí os novos tigres asiáticos. Então, todos esses países que apareceram em vermelho são países que receberam indústrias de países de fora, principalmente países desenvolvidos, né? No caso aqui do Brasil, muitas indústrias automobilísticas vieram nesse período, né? Boa parte delas dos Estados Unidos, mas também veio da Europa, né? Então, depois, posteriormente, aí, com a abertura de mercado, a partir aí da década de 1990, surgem outras indústrias, aí também indústrias automobilísticas de outros países, né? Principalmente aí também da região do continente asiático, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí também uma outra relação bem diferenciada aí nos mapas, né? Economias de alta renda. E aí está dividido em dois, né? Economias de alta renda, que está no azul, né? O azulzinho lá escuro, né? E a parte da antiga economia de alta renda, que aí mostra aí na cor verde, né? Porque na realidade são países que se diferenciam pelas crises econômicas e dependência de um produto, né? Como a gente pode dar o exemplo aí de alguns países, que é o caso aí da Argentina, que já passou por diversas crises econômicas, principalmente no início do século XXI, quando dolarizou a sua moeda, e aí, com o passar do tempo, colocou uma crise econômica que até hoje se tem lá na Argentina, né? Porque quando você fala em dolarizar a moeda, principalmente colocar o seu valor da moeda, que no caso lá é o peso, em relação a um peso, a um dólar, então há uma discrepância muito grande, né? Simplesmente fazer isso, né, vai acontecer o quê? Aconteceu aquela questão de moratória. O que é a moratória? É você não pagar a dívida externa, tem que entrar fazer um novo acordo, né, Luiz? E aí afeta quem? A sociedade. Afeta a sociedade, porque tem inflação, desvalorização da moeda, o custo de vida fica muito elevado, desemprego. Então, todo mundo lembra aí, os professores podem comentar com seus estudantes depois da crise nos anos 2000, início dos anos 2000, na Argentina, que foi muito grave, justamente por essa indexação do peso ao dólar feita de uma forma não muito estruturada. Exatamente. Até porque, né, nós temos lá a referência de um bloco econômico que é a ALCA, né, que é um objetivo dos Estados Unidos, que é a área livre de comércio das Américas, ou seja, envolver todos os países do continente americano. Logicamente que teria a exceção Cuba, apesar que Cuba já teve aí os seus acordos com os Estados Unidos, né, mas a Guiana Francesa, que é um departamento francês. Então esses países aí, eles ficariam de fora, né, tendo aí uma relação externa. Mas qual seria o interesse dos Estados Unidos? Ele tem um mercado extremamente produtivo de alta tecnologia. E nós não temos isso ainda. Nós temos essa dependência tecnológica. Então você imagina fazer esse acordo e dolarizar a moeda. Seria uma crise como aconteceu na Argentina. Então a Argentina foi meio que um espelho, né, do reflexo dessa economia que poderia atingir, né, boa parte aí dos países da América Latina. Logicamente a gente sabe, né, o histórico que nós temos aí, né, dos governos, né, principalmente na década de 1960, com os acordos, né, econômicos com os Estados Unidos, FMI, né, o antigo BIRD, que se transformou em Banco Mundial, né, esses empréstimos que foram se avolumando, né, num certo período, e agora nós temos que pagar aí os juros desses empréstimos de 40, 50 anos atrás. Ou seja, essa dependência econômica para os Estados Unidos, ela existe, né? Mas não de forma assintosa, se fosse, por exemplo, talvez colocar aí a ALCA, porque aí geraria o quê? Uma confrontação econômica até na relação produtiva, né, Luiz? Certo, pessoal? Foi muito legal estar com vocês. Entra aí no Saiba Mais, para vocês printarem a tela e fazer uma pesquisa aí nas informações de refúgios e números na 4ª edição. Obrigado, Luiz, por essa parceria novamente. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueçam de avaliar a nossa aula.